Agora nós vamos conversar com o prefeito de Horizontina, Jones Cunha, onde na última semana ele visitou algumas propriedades do interior, onde foi distribuído água potável para as pessoas, para os animais, em virtude da forte estiagem que assolava até então o município naquela ocasião. Se bem que a estiagem não diminuiu muito ainda, choveu em Horizontina, mas nada muito representativo que pudesse solucionar esse problema. O prefeito também, com uma comitiva do município de Horizontina, esteve em Porto Alegre, em uma reunião com o governo do estado, no município de Estrela, onde o governador anunciou recursos para a área da saúde. E logo depois, essa comitiva permaneceu em Porto Alegre com outras demandas. Falamos agora com o prefeito de Horizontina, Jones Cunha. Muito obrigado por receber mais uma vez o Vamos Conversar com o Silvio Brasil aqui no seu gabinete. Prefeito, vamos começar conversando sobre a questão da estiagem. Horizontina vai realmente decretar a situação de emergência devido à falta hídrica? Boa noite, Silvio. Boa noite a todos que nos acompanham através de todas as plataformas sociais dos teus programas. Nós decretamos no dia de hoje, então no dia 6 de janeiro, situação de emergência em todo o município, em todo o território municipal, inclusive na área da cidade também, e para que a população compreenda, para que se tenha condições técnicas de decretar a situação de emergência, uma das questões que é preponderante e necessária para atender esse pré-requisito é a falta de água para o consumo humano. Então nós já temos em Horizontina registros aí que, infelizmente, desde novembro a gente vem sofrendo com o baixo volume de chuvas, o que afeta o abastecimento de água em algumas comunidades, especialmente a comunidade de Bela Vista, no interior de Horizontina, que é uma comunidade onde cerca de 150 famílias estão tendo racionamento de água, Nós não estamos tendo falta de água diariamente, mas em alguns períodos do dia, em algumas extremidades das redes, principalmente, nós temos a falta de água. E o município, então, desde os últimos, antes do Natal ainda, do ano passado, nós começamos a fazer o abastecimento com caminhão-pipa. Primeiro um caminhão-pipa que foi emprestado pela Prefeitura de Criciúmal, um contato que fizemos lá com o prefeito Nedel. Mais recentemente nós estamos utilizando um equipamento que foi emprestado pela Prefeitura de Dr. Maurício Cardoso, o prefeito Marino também nos sinalizou, esse equipamento ainda está em Horizontina. E recentemente fizemos a aquisição de um reservatório com capacidade de 12 mil litros, se não me falha a memória, que estamos utilizando agora para o transporte de água potável. Essa água é levada até as caixas de água, em algumas propriedades, ou nas caixas de água do município, onde nós temos os poços artesianos, e de certa forma isso dá uma recuperada, e dá um tempo até que os poços continuem bombando mais água, e dessa forma a gente vem amenizando então a falta de água no interior. Então, atendido este requisito legal, que é a falta de água para o consumo humano, nós precisamos reunir uma série de documentos que foram elaborados e, na grande maioria, acompanhados pela Defesa Civil do município, nosso diretor Adilson, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Rural, com a Emater, com a Secretaria de Infraestrutura, nossa Secretaria de Obras, assim conhecida, e também documentos aqui do gabinete que nós finalizamos todos eles hoje. Para se ter uma ideia, o município já investiu nos últimos meses aí, no enfrentamento da pandemia, cerca de 350 mil reais, sendo 260 mil para perfuração de novos poços. Inclusive perfuramos um novo poço na localidade de Bela Vista. A Sertil está finalizando o processo de ligação da parte da energia desse poço, para que ele possa funcionar a bomba dele e normalizar o abastecimento. Isso deve estar concluído até a próxima semana. E 90 mil reais foram os gastos que nós tivemos de transporte, combustível, fazendo bebedouros, limpeza de bebedouros para o consumo animal. Então, 260 de água potável que foi destinado para a nossa rede, para abastecimento de famílias, e 90 mil reais, totalizando então 350 mil reais já gastos nesse último período para amenizar a situação de falta de água no interior do município. Nossos poços artesianos, todos eles estão diminuindo a vazão de água, então é um problema
que afeta todo o interior do nosso município, não só a localidade de Bela Vista, que é a mais atingida, mas nós temos problema lá no Lajeado Coqueiro, nós temos problemas também aqui no Lajeado Guilherme, né, onde a gente teve que interligar a rede de esquina Tunas lá para abastecer as famílias do Lajeado Guilherme. Então são situações que vêm se apresentando e que o município vem enfrentando para amenizar esse problema. Associado a isso, nós recebemos também o relatório da Emater, né, que ele muda dia a dia, então cada dia que passa sem chuva, esse prejuízo vai aumentando, o impacto da estiagem ele vai sendo maior, e com isso também esses números vão se modificando para pior, no caso, né? O que a gente não gostaria, mas infelizmente o cenário não é muito promissor nesse momento. Então, na cultura do milho nós já temos uma queda, né? Uma quebra de produção de 35%. A soja, que ainda está no início do plantio, já tem também uma quebra, né? Um prejuízo estimado de 15%. E uma das cadeias que nós temos aqui, que é algo interessante para a nossa agricultura, é a questão da bacia leiteira, que já amarga prejuízo aí, de 25%, porque há falta de pastagem, né? A própria silagem aí teve não há a formação do grão no milho, enfim, então não há uma pastagem de qualidade para os animais, e a falta de chuva tem comprometido então a alimentação dos animais, do gado de corte, enfim, toda a cadeia produtiva. E aqui nós não estamos falando ainda de outras culturas, né? A questão frutífera, enfim, todos os outros segmentos que também são impactados. Falei aqui alguns números só dos maiores, né, que mais impactam nesse momento, mas os prejuízos já são estimados em 35 milhões, né, segundo dados da Emater. Todas as áreas aqui de Horizontina. De todas as áreas de Horizontina, na agricultura, né, esse prejuízo já estimado é de 35 milhões. Então é um reflexo muito negativo, né, é uma situação bastante preocupante, porque não há uma previsão de melhora desse quadro. Pelo menos os especialistas comentam que a reposição hídrica, né, que é o volume de chuva suficiente para recuperar os lençóis de água, estão previstos lá para abril. Então, até lá, nós infelizmente vamos ter que conviver com essa situação que é preocupante. Nós estamos encaminhando, então, esse decreto que vai nos possibilitar, a partir disso, agilizar o processo, principalmente de construção de cisternas d'água, que é o que a gente espera, né? Há recurso federal para isso, então essa é uma expectativa. Essas cisternas serão construídas onde? Em qual comunidade? Nas propriedades do interior, né? É algo que precisa ser estendido para todo o interior, mas no primeiro momento nas comunidades mais afetadas. Então, esse levantamento está sendo feito por toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é a secretaria hoje responsável pelo abastecimento de água no interior, né? Também, após reconhecido a situação de emergência pelo governo do estado e pelo governo federal, também há uma expectativa, né, que algumas situações sejam amenizadas, principalmente para os produtores rurais que vão ter prejuízos. A exemplo de outros anos, há aquela questão de um perdão da dívida de subsídio, de Pronaf, enfim. Então, tudo isso são situações que nós estamos encaminhando agora para que lá na frente, reconhecida a situação de emergência, seja possível, então, amenizar esses prejuízos dos nossos agricultores. Então, o município continua trabalhando para atender principalmente a questão do abastecimento para o consumo humano. Esta é uma prioridade, e nós estamos trabalhando também em conjunto com as patrulhas agrícolas, né, do nosso interior, no abastecimento de água para o consumo de animais. Tem algumas situações, principalmente na criação de suínos, quando é a terminação, não é possível que a água que se destine aos animais não seja tratada, porque esse animal ele vai ser depois consumido, né, pelas pessoas. Então, em alguns casos, o abastecimento está sendo feito com água potável, principalmente naqueles chiqueiros onde já estão em fase de terminação. Isso para que a gente não perca todo o lote, né, e não seja condenado por essa questão técnica. Então, o município vem fazendo a sua parte, vem trabalhando. A gente agradece a compreensão da população, principalmente das comunidades do interior, que estão convivendo com essa dificuldade agora, e também agradece e enaltece o trabalho dos nossos servidores públicos, né, a equipe da Defesa Civil, Desenvolvimento Rural e Infraestrutura, que tem trabalhado desde o Natal. No dia 31 de dezembro, eu mesmo, né, às 5 da tarde,
fui acionado por uma situação de um problema em uma localidade, a nossa equipe esteve lá quase na virada do ano. Qual foi a localidade? Você visitou somente aquela localidade ou você esteve em mais algumas naquele domingo, dia 2 de janeiro? Nós visitamos algumas localidades e infelizmente o cenário ele é muito parecido em todas as regiões. Eu estive em Esquina Mambuca, eu estive em Esquina Tunas, estive no Lajeado Seco, algumas comunidades que eu pude percorrer no domingo, e o cenário ele é muito parecido em todos os locais, né? A falta de chuva, infelizmente, ela afetou boa parte do nosso interior, com pequenas exceções, onde tivemos ali chuvas menores, né, concentradas em locais pequenos, e que em alguns casos então acabou amenizando isso, mas a grande maioria do interior ela está amargando esses prejuízos aí em virtude da estiagem. Esse decreto de emergência, o município já está com o decreto de emergência já confirmado, né? Mas vai aguardar ainda a confirmação por parte do Estado, que também envia para a União a confirmação desse decreto de emergência. Quando você acha que poderá ocorrer, ou deverá, de acordo com o protocolo, ocorrer a confirmação ou não desse decreto de emergência? Mas por tudo que você nos falou, por tudo que a tua equipe vai apresentar nesse decreto, com certeza será confirmado. Nós temos um prazo legal a partir da publicação do decreto, que foi hoje, então, nós temos 10 dias para anexar toda a documentação num sistema, né? Ele é sistêmico, então não há envio de papel físico, é tudo via sistema. Nós estaremos fazendo isso hoje à tarde, já foi iniciado, acreditamos que até amanhã, no máximo, a gente esteja com tudo isso concluído, porque o trabalho prévio de preparação de documentos foi todo anterior ao decreto, então a equipe já vinha trabalhando no levantamento desses dados, e a expectativa agora é que o Estado reconheça o mais rápido possível. Não há um prazo específico para isso. Pode, inclusive, ocorrer uma visita, né? Em alguns casos, a equipe do Estado da Defesa Civil vem até o município para confirmar, certificar se as informações que foram passadas realmente condizem com a realidade, né? Então, é um processo que depende agora da tramitação no Estado. Depois disso, aprovado no Estado, ele é submetido à União, né? Mas a documentação está toda completa e nós pretendemos, ainda nessa semana, amanhã no caso, concluir toda essa parte sistêmica que compete ao município. Olha, diante de todos os decretos de situação de emergências que foram enviados para o Estado e, consequentemente, para a União, apenas 11 haviam conseguido a confirmação por falta de documentos, por falta de comprovação do que está ocorrendo no município, e a Horizontina teve esse cuidado, então, para anexar todos esses documentos. Como o prefeito falou, é feito de forma online, mas é necessário ter todas as apresentações para que a situação de emergência seja confirmada no município.